Aqui jaz Vale, filho de Fundi, senhor de Moria. Nas montanhas, Gandalf! Rumo a Aurora! De novo! Volte para a sombra! Você não vai passar! Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. Meu nome é de internet, que foi só começar a gravar e tá falhando igual o diabo. Meu nome é Minas. E eu sou o Thales. Olá, Thales, seja bem-vindo de volta ao nosso queridíssimo podcast. Você é sempre muito bem-vindo com essa voz doce e adocicada. Muito obrigado. Hoje, Baessa não se juntará a nós. Perdeu o pneu enquanto empinava a moto. O resto vocês já imaginam. Mas tá bem, passa bem. Hoje falaremos sobre o capítulo mais importante da Sociedade do Anel. Livro 2, capítulo 2, O Conselho de Elrond. O melhor capítulo desse livro, toca a corneta! Yes! Frodo acordou cedo, sentindo-se bem e descansado. Não vamos entrar de novo no mérito do que é cedo para os hobbits, porque a gente nunca sabe. De qualquer forma, ele acorda e encontra Gandalf e Bilbo em uma conversa compenetrada. Alguém me falava, quando eu era mais novo, que se você não tem muita lembrança dos dias que se passaram, é porque você tá numa rotina muito igual. Você faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa todo dia. É o dia da marmota. O dia da marmota, exatamente. O que acontece? Eu acho que se pegar uns 5 episódios aqui da nossa série de Senhor dos Anéis, pelo menos 5, começam do mesmo jeito. Frodo acorda. Meu Deus, todos os capítulos é a mesma coisa? Frodo acordou tarde, Frodo acordou cedo. É importante mostrar que o personagem principal ele ainda tá vivo. Ele é o Frodo e ele acordou. Isso cria expectativa, Torres. Em algum momento você acha que o capítulo vai começar e Frodo não acordou. Você que pensa nessas coisas por conta dessas novelas que você fica lendo aí, cara. Eu não tenho essas paradas, não. Você não fale mal das minhas novelas mexicanas. O Bilbo tava conversando com o Gandalf e aí todos olham pro Frodo e falam assim: "E aí, menino, tá pronto? Vamos trabalhar?" Na verdade, trabalhar significa ser invocado por uma corneta. Eles estão bem conversando numa boa, né? Fala assim: "Não, aqui ó, a cotação do milho lá em Rohan tá um pouco demais, assim, complicado. Quem for me vender aqui, me roubaram aqui o milho, nossa!" Aí do nada toca a corneta. Pim, pim, pim. Adorei o efeito sonoro. Não vai ter que substituir, vai ter que usar essa sua corneta. Exatamente. Isso. Perfeito, né? Era isso que a gente viu. Exatamente essa corneta que a gente quer escutar É isso que a gente no podcast. E essa corneta ela tem um objetivo muito específico: mandar eles pro lugar onde vai acontecer o conselho. Aí o Gandalf já fala: olha aqui, Frodo e Bilbo, vocês foram convocados também. Não reclama, biquinho fechado, vem comigo. Aí o Gandalf leva eles pro lugar onde o Frodo tinha encontrado os amigos na noite anterior. E ali tem gente pra caramba. E ele já é apresentado na hora que chega. Aqui, meus amigos, aqui está Frodo, filho de Drogo. Poucos passaram por perigos maiores. Só lembrando que o Sam tava junto, né? Esquecido por todo mundo. Não foi convidado, mas ele tava ali na espreita, como sempre. Como sempre, semi-injustiçado. Ali também haviam algumas pessoas muito relevantes, como Glóin, que ele já havia conhecido, e o filho dele, Grande Gimli. Gimli, nosso amigão, nosso brode. Baessa não está aqui para exaltá-lo, mas... Gimli é o melhor personagem do Senhor dos Anéis. Depois do Sam. Mas Gimli é God, cara. Thales que tem tanto amor pelo Gimli que tem uma barba de lã pra ficar usando enquanto joga RPG. Eu tenho uma barba. Se desse pra botar uma imagem no podcast, seria eu com a barba. Ah, aquela barba cretina que você vive tirando foto é do Thales. É minha. Faz todo sentido agora. É, exatamente. Ali estava também Glorfindel, alguns conselheiros de Elrond, uns elfos lá e um elfo estranho, vestido de verde e marrom. Isso. Eu gostaria de saber como
A descrição elfo estranho levou alguém a contratar o Orlando Bloom, que não tem nada de estranho naquele homem maravilhoso. É justamente isso. A beleza dele causa estranheza, porque as outras pessoas ali são todas horrendas. Não tem um que salva. Entendeu? É essa a mensagem por detrás desse pão de lembas. Faz todo sentido. E até porque ali depois ele chama de rosto belo e nobre, um homem de cabelos escuros e olhos cinzentos. É um homem que ele simplesmente não entra em Mordor. A descrição que ele dá desse homem de rosto belo é maior do que a das outras pessoas que ele apresentou. Fala das características físicas e fala também que ele estava de capa, que ele estava de bota. Fala das características que ele parecia ter vindo de uma longa viagem e que ele trazia uma grande corneta com ornatos de prata. Falo a verdade, não minto. A gente já sabe quem que é, né? Até porque o Elrond diz em seguida. Com um corno na sua cintura, chega de botas luxuosas. É gado demais. Botas luxuosas pra fazer viagem de milhões de milhas. Vou te falar. Gado demais. Boromir, ele se impõe, ele fala muito, ele é muito bem descrito. Sim, é porque ele tá errado, né? É. A maioria das vezes que ele tá falando merda. Você já viu gente que fala merda mantendo a boca fechada? Não acontece. Ele fala muita bobagem porque ele tem pouco conhecimento sobre aquilo que ele tá falando, né? É verdade, mas o problema é esse. Ele tem pouco conhecimento e ele age como se tivesse muito. É igual um papagaio, ué. Fala demais e não fala nada. Exatamente. E tá lá pra quê? Tá lá pra pedir conselho. Aí fica pagando de fodão. Meu amigo, se você fosse tão fodão assim, nem de conselho você tava precisando. Fica quieto. Justo. É. Só o que faltava mesmo. Tem uma ilustração que eu acho perfeita sobre esse negócio de você falar sem ter conhecimento, que é uma curva que uma vez eu vi o Átila postar em algum lugar, o Átila do Nerdcast. É um gráfico X e Y, e aí é uma curva que mostra o quanto você sabe e o quanto você acha que sabe. O ponto em que você deveria falar alguma coisa é quando você tem certeza que você sabe alguma coisa, não é quando você acha que sabe muito. Enfim, não dá, eu acho que não dá pra aplicar isso no podcast porque bosta. Precisaria de um gráfico? Você quer uma aula de PowerPoint, Torre? Eu preciso de um gráfico, que droga. A gente transforma o podcast em um vídeo no YouTube. Exato, vamos transferir a mídia, velho. Tá muito difícil. Também acho. As coisas tá muito difícil, eu preciso de dólares. Saruman. E aqui começa a maravilha desse capítulo, que são as histórias. A gente vai saber o que aconteceu, todas as tretas, todo o caos, até coisa que a gente não queria saber, a gente vai saber aqui. Exatamente. E começa pelo nosso lindíssimo Glóin. Glóin já introduziu um pouco do conflito dele no capítulo passado, mas aqui a gente vê ele completo. Ele foi à casa de Elrond como mensageiro de notícias escuras e também querendo conselhos e tirar uma dúvida grande no coração dele. E aí ele começa falando dos problemas em Moria, né? Porque o Balin, nosso queridíssimo Balin, saiu da Montanha Solitária, conforme a gente tinha falado no episódio anterior, e ele foi abrir uma colônia em Moria. Por um tempo foi feliz, foi tranquilo, eu acho que ele estava buscando Mithril lá, né? Só que do nada pararam de chegar notícias. Pois é, Moria, que pra mim, cara, é o lugar que mais me encanta em toda a Terra-média. Porque a grandiosidade daquilo, pelo menos na Terceira Era, é algo absurdo, cara. E todo o mistério envolvido, e todas as tentativas, e todas as falhas, e todos os motivos. Cara, Moria é fenomenal. Vamos falar mais dela ainda. Na minha humilde opinião, quando eu tenho a descrição de Moria, né, e dos salões, eu comparo um pouco com o filme, né, do Hobbit, e a descrição de Moria eu acho mais incrível do que Erebor. Com certeza. Que é na Montanha Solitária. Com certeza. E aí o Glóin, né, ele comenta, né, sobre o caso do Balin ter voltado, dos anões terem voltado para Moria, e eles continuam recebendo notícias de que estava tudo bem, e depois de um tempo eles param, né. O Balin, quando ele foi para Moria, ele levou o Ori e o Oin junto com ele, e depois parou de receber notícias, né, por um tempo. Isso. E como se não bastasse esse desespero, algum tempo depois, lá na Montanha Solitária, que agora é governada pelo Dain, Pé de Ferro, chega um mensageiro lá, bate na porta da montanha.
Um emissário oficial de Mordor. Ele tinha um bottom escrito assim, Mordor, no peitinho. Isso. Era assim que você sabe que ele é oficial. Eu fico imaginando se esse emissário seria o Boca de Sauron, que quase não aparece até o... Não aparece, né? Até o Retorno do Rei. Seria um personagem um pouco mais obscuro, mas é porque tudo que é notícia, ele não é só um emissário de guerra, Faz sentido. né? Eu imagino que é legal pensar que é ele que tava ali. Deve rolar um bafão aí, eles só não colocam aqui. E qual que é a pergunta que eles fazem? Eles fazem uma oferta, depois uma pergunta. Isso, eles falam que o Sauron deseja a amizade dos anões. Ele pede que encontrem, né, o ladrão, a pedido de uma amizade. Eles perguntam sobre hobbits. Isso. Engraçado, né? Ninguém nem sabia o que era e do nada chega todo mundo. E aí, mano? Tá vendo aquele hobbit? Quero ele. Mas o emissário, né, tinha as informações já sobre os anões, né, que numa certa época ele foi conhecido. Era de conhecimento do mensageiro que houve uma amizade entre os anões e um certo hobbit. Ele não especifica nome, mas ele inclusive chama o hobbit, né, já conhece o Bilbo como um ladrão. E ele pede informações sobre esse pequeno ladrão em troca de uma amizade, né? Tipo assim, um pequeno sinal de amizade para Sauron. O mensageiro ali, ele faz a primeira oferta, né? Em troca da informação, ele faria uma troca, né, dos anéis. Assim como ele havia dado os anéis aos antigos, ele daria os anéis aos anões, né? Os 3 anéis. Isso. Lembrando que a única pessoa que sabia o que tinha acontecido com o último anel dos anões era o Gandalf. O Gandalf sabia que eles tinham roubado do Thrain, né? Filho do Thror, pai de Thorin. Ele sabia, ele viu o Thrain morrer. Então, quer dizer, os anões eles não tinham conhecimento. Quando chega o Sauron com essa historinha, eles ficam intrigados, né? Mas os caras são espertos, velho. Os bichos é gananciosinho, mas são espertos, não vai se meter não. E aí, qual que é a opção deles? Para não arriscar um conflito direto com Sauron, eles enrolam, que é a coisa mais inteligente a fazer. Depois disso, o Dain fala: manda notícia que tem galera atrás de Bilbo. E galera de Mordor estão mirando no Bilbo. E é nessa empreitada que o Glóin vai pra Valfenda, levando o filho. Mal sabiam eles que o anel tava lá. E outro detalhe é que eles têm o Glóin, né? Ele dá notícias também sobre o Vale e sobre o rei Brand, né? Que ele provavelmente também está sendo ameaçado por esse mesmo mensageiro a ceder informação, e o temor do Glóin é que os homens não consigam resistir, né? Que eles acabem abrindo a boca e dando informações. Então o Glóin foge rapidamente para Valfenda. O inimigo, ele está sendo hostil. Por mais que eles percebam, né, putz, essa tentativa de contato é claramente algum tipo de falcatrua, porque a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que esse poder já nos traiu antes e a gente não pode confiar. E agora eles estão com medo de serem atacados, porque é uma força que tecnicamente não deveria mais estar tão ativa e do nada aparece com mensageiros e exigindo coisas. É estranho para ele, né, nesse momento, tipo, uma força que estava até então adormecida, parece estar impondo tanto poder agora do nada. E eles começam a suspeitar. Algo está errado. Saruman! E a partir daí o Elrond, ele toma a palavra e ele diz: olha, parabéns, obrigado por vocês terem vindo, isso foi muito importante. E vocês foram chamados aqui, mas vocês não foram. Essa é a piada do negócio, porque todo mundo está lá na hora certa e no momento certo para esse conselho acontecer. Mas ninguém foi efetivamente chamado para lá. Todo mundo teve um sonho, todo mundo teve um instinto. É muito legal isso. A gente vê que, de alguma forma, tudo trabalhou para que todos eles estivessem reunidos ali naquele momento. De novo, aquele pensamento do Gandalf. As coisas não estão acontecendo ao acaso. Cabe a gente fazer alguma coisa diante disso. Mas não é só Sauron que tem poder por aqui. E nesse clima, o Elrond vai contando a história da Forjadura dos Anéis. Então vamos fazer o recap do Balin. Bora lá.
Como que é essa história da forjadura dos anéis? Sauron chega disfarçado como Anatar, o Senhor dos Presentes, nos Elfos de Eregion. Dentre eles, quem que tava? Celebrimbor, que era neto do Fëanor. Isso para quem já conhece o Silmarillion e tal. Nessa época, os artífices, os ourives de Eregion, eram os mais famosos da Terra-média. Ele chega neles e fala: trago presentes, a arte de fazer anéis mágicos. E aí eles começam a forjar anéis mágicos. Qual que é a intenção desses anéis? Primeiro, era uma brincadeira, como maneira de você concentrar poder. O anel, tanto do Sauron quanto dos elfos, é uma grande maneira de você concentrar poder, especialmente do Sauron. Mas vamos voltar para os anéis menores. Fazem 7 para os anões, dá de presente para a galera. Fazem 9 para os homens, dá de presente para a galera. Esses 7 e esses 9, o Sauron bota o dedinho dele em cima, né, disfarçado e tal, mas ele coloca, tem dedo do Sauron ali. E aí o Celebrimbor entra novamente no estado da arte e fabrica mais 3 em segredo do Sauron. Os anéis élficos. Eles tinham um quê do ensinamento do Sauron, mas eles não eram poluídos pela maldade do Sauron como os outros foram. De maneira que, qual é o poder principal do Anel dos Elfos? Retardar o tempo. A gente já falou aqui, né, se não me engano, nos nossos episódios sobre o Hobbit. Eles retardam os efeitos do tempo, eles dão coragem, eles inspiram coragem, eles criam coisas e os lugares élficos, paradisíacos, são todos sustentados pelo poder dos anéis élficos e são um vislumbre da glória de Valinor, da glória de Aman, né, que os elfos tanto tinham saudade. Foi nesse ponto que o Sauron cutucou eles e pegou eles e atingiu o coração dos elfos. Passou a rasteira. Em segredo, o Sauron volta para Barad-dûr, vai na Montanha da Perdição e forja um que controla todos os outros. É interessante pensar que, como eu falei, é a concentração. O Sauron pega todo o ser dele e concentra nesse anel. Quando faz isso, a vontade dele fica mais forte, ele domina os seres com muita mais facilidade, a tentação dele é maior. Isso em termos práticos, né? A gente que é acostumado com RPG, videogame, a gente tende a pensar, qual que é o poder dele? Pensa que o Nazgûl, ele já oferece essa atmosfera de terror muito grande. Imagina o cara que tem poder suficiente para controlar não apenas eles, mas também os Anéis dos Anões. O cara, ele entrando em batalha, a simples presença dele era aterrorizante. E o anel dele, ou um anel, é o anel mais simples de todos os outros. Ele é feito para passar batido. Ele tem uma descrição que todos os outros anéis, eles têm adornos, né? Eles têm adereços. Isso. Eles são ornamentados de alguma forma. E esse, um anel, ele é completamente liso e simples, né? Ele é um anel para passar... É quase uma aliança de casamento. E de certa maneira, o escárnio do Sauron é escondido. Porque quando ele usa, ele fez questão de escrever em élfico palavras na língua dele de dominação. O famoso verso do anel. O bicho era putão mesmo. Depois que ele forja o Celebrimbor pelos outros anéis que estavam escondidos, né, os dos elfos, ele consegue ouvir Sauron. É estranho, eu fiquei pensando um tempo. Como é que ele ouviu o Sauron? Ele trabalhava em Barad-dûr, né? Tipo, ele foi trabalhar na Montanha da Perdição, aí entregou demais que era o Sauron. Porque até então ninguém sabia que era o Sauron. Você vai trabalhar no inferno, né? Sim. Mas parece que ele ouviu a voz à distância, justamente com o poder dos anéis. Porque os portadores dos anéis são conectados mentalmente, de uma forma ou outra. Ele escuta o Sauron falando o verso maldito. E aí deu ruim. Aí os elfos falam, fomos traídos, rodamos. É aí que começa a Guerra do Anel. O Elrond vai contando essa história, essa e outras histórias. Ele fala sobre Númenor, e aí ele conta, porque Númenor, tudo aconteceu durante a Guerra do Anel, né? Os homens do Point estavam de boa na ilha deles, e aí começou a ouvir uma história, falou assim, tem um maluco ali, louco com joalheria, tá tocando terror ali no país, velho. Falei assim, é mesmo? E os reis de Númenor nessa época estavam no auge da glória, tanto da glória quanto do orgulho. E aí eles decidem entrar nessa briga também. E falam, não, só tem um senhor da Terra-média, sou eu, rei de Númenor.
eles chegam com uma hoste e um poder tão grande que o Sauron fala, rapaz, vai dar pau. E aí ele se rende, esconde o anel e vai em cativeiro. Essa história contada na Queda de Númenor é fenomenal, na minha opinião. Númenor, pra mim, é uma das melhores histórias do Tolkien. Um dia, talvez, a gente conta com detalhes. Um dia, com certeza! Com certeza. O Elrond segue pra contar a história depois da Queda de Númenor, né? Ele pulou um período considerável aí, velho. Mas que aí já envolve Elendil, já envolve Isildur e a batalha, a última aliança, que foi a última guerra contra o Sauron. Juntou uma galerona e o Elrond era arauto do Gil-galad. Pois é, isso é legal porque o Frodo vira pra ele, mas oxe, você lembra? E meu amigo... Vem o choque. Vem o choque. Eu já vi 3 eras deste mundo. Frodo ali, ele transcendeu, cara. Ele transcendeu. Eu imagino, né? Quando ele manda isso, o Frodo... Ele é... Say what? Say what? Say what? Depois desse choque, o Elrond continua contando a história. E aí ele fala da última batalha, que foi Gil-galad, Elendil versus Sauron. E é por isso que a gente aplaude muito esses dois, porque esses dois derrotaram o Sauron no pau. Morreram no processo, mas porra, Sauron, velho. E diferente da história que os filmes contam, né, que é aquele corte desesperado do Isildur, aqui a gente vê que Isildur toma o anel como espólio. Na verdade ele é um ganancioso, isso né? Aí. Porque depois que Sauron foi derrotado, ele só deu uma olhadinha pro lado e falou assim, rapaz, que esse trem brilhando aqui? Tem um anel importante nessa mãozinha boba. Aí vai, corta o anel da mão dele, né? Eu acho que às vezes a gente não dá a devida importância a quão bosta foi esse momento, o quão perto. Isso aí é tipo Rubinho Barrichello quase ganhando em primeiro lugar e dando passagem pro Schumacher. Nossa. A tragédia do hoje não. Sim. Sabe? Hoje não. Meu Deus. Mano, esse foi o hoje sim da Terra-média, velho. Porque foi muito perto que os caras tava de acabar com tudo, cara. Foi muito perto e o Elrond ele dá uma descrição muito boa. Os alicerces da Torre Negra foram construídos com o poder do anel. Enquanto ele não for destruído, eles vão continuar lá. Enquanto os alicerces estiverem lá, Sauron vai voltar. E a ganância do Isildur, né? Ele fala assim, isso daqui é para compensar a morte do meu pai e do meu irmão. Então eu vou levar isso daqui e isso aqui vai ser um prêmio que vai ser passado para os meus futuros herdeiros como reconhecimento da luta do nosso povo. Ah, meu irmão, se tu fosse importante, você tava morto também, te ajudando na luta. Com certeza. O orgulho, fez nada. O Ficou orgulho é assistindo. uma merda, cara. Se tem uma coisa que o Tolkien faz questão de enfatizar o tempo todo é isso, velho. O orgulho é uma merda. Toda essa batalha, quanta gente não deve ter morrido, velho, nesse negócio. E tudo pra nada, ou quase pra nada, só por conta de orgulho. O Elrond dá uma alfinetada, fala assim, chamei de infrutífera? Não inteiramente. Embora não tenha alcançado seus objetivos. Não, e no meio disso tudo, ele ainda chama a atenção do Boromir, né? Ele fala assim, não me surpreende que você não saiba de nada. Eu adoro essa parte. ainda tem um puxão de orelha, cara, no meio disso, né? E essa conversa acaba caindo no reinado de Gondor e tudo mais também. O Boromir, ele fala muito do orgulho do povo dele, né? Que ele quer enfatizar que eles são meio que o baluarte entre o massacre completo de toda a terra que está atrás deles, né? Eles colocam como se Gondor estivesse ali na frente de batalha contra Mordor. E eles são o escudo. E ele descreve muito das histórias, né? Fala sobre as 3 cidades, que é Minas Ithil, a Torre da Lua Nascente, do lado leste. Fala sobre Osgiliath, que era a cidade principal. E fala sobre Minas Anor, né? Que é o Sol Poente. Acho que parte disso vem do fato do Boromir ter se sentido pessoalmente ofendido, né? Porque o Elrond ele deu umas cutucadas ali. A raça de Númenor vem decaindo e os homens estão se tornando, assim, piores ainda, sabe? E tá tudo uma merda. Aí o Boromir levanta, dá aquela peitada e fala, mas não é assim, não? Não sou feia, não! E a gente é muito importante e não vai falar que o sangue de Númenor tá dissipado, não? Tudo isso enquanto ele prova que o sangue tá dissipado pra caramba, visto que ele tá ali só falando merda, né?
Nesse momento que Boromir levanta pra falar, né? Tipo, ó, você não fala mal da minha terra não, porque eu venho de lá, eu sei o que eu tô falando. Me parece muito como um brasileiro que não consegue aceitar críticas de pessoa que mora fora, falar mal do Brasil. Fala assim, não, você não fala mal do Brasil não. Eu sei que lá tá uma merda, mas você não tem o direito de falar não. Eu tenho, eu moro lá, eu sei o que eu passo. Então você fica quieto aí no seu canto. Você não sabe o que eu sofro? Você não sabe o que eu passo todo dia. Você não pode falar mal do meu país. Eu sei que tá uma merda, mas só eu que moro lá posso falar. Vamos ser sinceros, o Boromir é um personagem que você detesta quando é mais novo, mas que você admira quando você cresce, cara, quando você fica adulto. Boromir, eu acho que é o personagem mais humano do Senhor dos Anéis inteiro. Sim. Qualidades e defeitos, mais pé no chão de toda a saga, cara. Ele é um personagem muito complexo, eu acho, sabe? Eu acho ele muito completo também. Sim. Ele representa o ego e a ganância do ser humano, né, como um todo. Mas em vários momentos que a gente vai ver pra frente, ele demonstra fraqueza, uma fraqueza imensa, um medo, e ele mostra um arrependimento muito grande, né? E eu acho isso fantástico, de conseguir representar a humanidade toda em um só personagem. Um senso de serviço, um senso de honra, de sociedade, de irmandade, né, com a família dele, com os irmãos dele em Gondor. E da responsabilidade que ele carrega de proteger o próprio povo, né? Ele sente esse, não é a palavra ideal, mas um patriotismo, né? De certa forma. Ele tá o tempo todo ali falando, assim, olha, a gente ali tá se lascando todo dia, velho. A gente toma pedrada de orc todos os dias e ninguém fica sabendo. Vocês vivem em paz por conta da gente. Isso é até uma maneira dele medir o próprio taco. Saruman. E depois é dito por Gandalf de forma muito solene: traga o anel, Baessa. Hello! É desse jeito, cara. Todos os dias de gravação a gente chega aqui e vai lá, ó, vamos gravar 10 horas. 5 para as 10, tá chegando o Baessa. Assim, ó, quero meus honorários, viu? Eu quero férias no final do ano. Na hora de pedir férias pro patrão... É, velho. CLT. Exige meus direitos. É bom que o Elrond, nessa cena, eu imagino aquela cena do Poderoso Leão. Poderoso Leão. Eu imagino aquela cena do Rei Leão, ele pegando o anel assim, levantando. Ah, vejam a ruína de Isildur! Drama maior não tem. Mas vale o drama, né? Vale o drama. Isso aí é. Aí o Boromir dá aquela brilhada de olho, dá aquele instinto humano aflorando. É um anel? Quero. Ele olha de esgueiro e fala o pequeno, porque o sonho dele do Faramir foi fazendo sentido na cabeça dele. Isso. Né? A gente não citou aqui, né, que é o Boromir, ele foi pra lá, pra Valfenda, pra decifrar um sonho que ele teve. Desculpa, que o Faramir teve, né? O Faramir ia pra buscar Valfenda pra interpretar isso, mas aí o Boromir se ofereceu, falou assim, não, a estrada é muito perigosa, pode deixar que eu vou. A estrada é muito perigosa, meu pai já gosta muito de você. Isso aí é uma referência clara a Cavaleiro do Zodíaco. Quer dizer, o Cavaleiro do Zodíaco fez uma referência aí, porque o Ikki, quem foi marcado pra ser o Cavaleiro de Fênix foi o Shun. E o Ikki falou, não vai, eu sou mais velho, eu vou pro lugar mais perigoso. E aí ele virou o Cavaleiro de Fênix e deixou o Shun ser o Cavaleiro de Andrômeda. Legal, caralho, massa, mas... comparar Faramir com Shun é uma sacanagem. Eu acho que é pior comparar o Ikki com o Boromir. Por quê? Porque o Ikki é muito melhor que o Boromir. O Ikki é muito mais arrogante que o Boromir. Inclusive. Mais arrogante que o Boromir, inclusive. Mas ele mesmo, ele é muito arrogante, né? Que ele fica falando que ele não foi lá pra pedir favor nenhum, não. Que ele só queria entender o sonho e ir embora. Não tá pedindo ajuda. É um nojento. É um nojento. Depois desse rolê todo de mostrarem um anel, o Aragorn ele fala que ó, a espada vai ser reforjada e tudo vai acontecer. Aí o Boromir dá uma olhada meio de canto assim. Se umas coisas dessa pudesse realmente voltar da sombra do cara. Aí o Bilbo ele dá um ataque epilético do lado do Frodo. Do nada, ele levanta e começa a gritar: nem tudo que é ouro fulgura, nem todo vagante é vadio.
Eu fico imaginando a cena, o choque que foi pra quem tava envolvido. Pra Uhum. ver, do nada, um hobbit velho dá um ataque epilético enquanto grita um poema. É. Que a maioria ali provavelmente nem sabia que se tratava do Passo Largo. É bom, eu imagino ele falando, né? Ele recita o poema bem rápido. Nem tudo que é ouro, figura, nem falei por último, pronto, ganhei. Aí ele senta. Ele cochicha pro Frodo. É meu esse aí, hein? O cara tem orgulho da própria obra. Eu admiro isso. O mais engraçado é que o Bilbo, ele, tipo, Aragorn tá de boa explicando as coisas pro Boromir. E aí, num fogo de amizade, tipo, do Bilbo, fala assim, não, eu vou defender o Aragorn, eu não vou deixar ele ficar tomando esse porra assim, ué. Ele comprou uma briga que não era dele e botar moral na mesa. Ninguém fala assim com o meu amigo. Ele é meu amigo, deixa ele quieto. E depois o Aragorn, na maneira mais educada que ele consegue, ele dá um sorriso pro Bilbo e ele dá aquela pedrada no Boromir que a gente falou antes, né? Você me respeitar também, porque no norte a gente não tá parado, não. Aí o que acontece? É solicitado para nosso grande amigo Bilbo contar a história dele. E Hobbit é aquele negócio. Você bota o bicho pra falar e no outro momento eles já estão contando seu sobrenome e chamando o Cavaleiro Negro pra cima de você. E Bilbo resolve contar a história inteira, muito feliz, muito animado. Ele conta aquela história que você, meu caro ouvinte, já conhece muito bem dos episódios do Hobbit. Caso não tenha ouvido ainda, vá ouvir, são muito bons. Nós garantimos qualidade. Isso. Depois de falar sobre os 20 primeiros capítulos do Tumba do Balin, o Bilbo se senta, né, tranquilo, conta a história toda, acabou. Ah, eu acho interessante uma coisa aqui do Bilbo. Porque ele, antes de começar a história, ele fala assim, olha, eu vou contar a história como ela realmente aconteceu. Se alguns aqui já tiverem ouvido a história de outra forma, eu peço desculpas, porque na época eu era mais inconsequente, eu só queria provar que eu não era um ladrão. Ele olhou diretamente para Glóin, que estava ali, que já tinha ouvido a história de uma maneira completamente diferente. Mas aqui no Coitado livro do eles Glóin. não descrevem a história. Eles só falam que o Bilbo contou. O que poupou aqui realmente umas 200 páginas, né? Tava faltando papel na Inglaterra. E depois do Bilbo é o Frodo que conta a parte dele até chegar ali. Até então a gente tem 90% da história do Anel já contadinha, exceto um detalhe que os elfos começam a perguntar: ei, está faltando um detalhe. E aí o Frodo: sim, um detalhe muito importante que Bilbo fica encucado essa viagem inteira. Ô Gandalf, e aí? Bom, ele fala que ele recorda que alguns anos atrás ele usou a Dol Guldur para investigar o tal do necromante, né? E explorar os segredos e as práticas. E ele descobriu, né, que é nada mais, nada menos que era o próprio Sauron que estava ali, né? Tum, tum, tum. Tan, 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 É isso aí tan. Ele fala, né, que Saruman tentou nos dissuadir de fazer algo abertamente contra ele. E por um tempo eles apenas ficaram vigiando o comportamento do necromante, né, que eles depois descobriram que era o Sauron. E depois o conselho se reuniu, né, depois de muito apresentar, vamos dizer, evidências daquele mal ali, da presença da sombra, que essas sombras estavam crescendo. Pretas. Saruman cedeu, né, e o conselho então reuniu forças para expulsar o mal da Floresta das Trevas. Uma coisa importante, eu acho que a gente já falou do Sauron, ou do Saruman aqui antes, que ele era o chefe, né, do conselho, era a chefia. E ele era o cara que baixava a bola de todo mundo, né? E aí ele fala assim: não, isso aí não. Isso aí é uma bobagem. Eu sou experiente, eu sei tudo sobre os anéis. Não preocupa com isso, não. Não vai dar em nada. O Gandalf, ele sempre apresenta uma preocupação muito grande, né, com relação ao anel. E o Saruman, ele, não sei se por causa do ego, eu imagino, ele se apresenta muito cético, né, tipo, então assim, você tá falando, a erva dos pequenos do oeste tá afetando o seu raciocínio, seu maluco. Né, você tá andando muito com o Radagast.
E Saruman, ele se nega a aceitar de todas daquelas palavras do Gandalf, né? O Gandalf, ele resolve, contra toda a advertência do Saruman, ele resolve buscar fundo e ir no personagem mais obscuro da história de Bilbo, que é quem? Esse Gollum, né? Vou tentar extrair desse Gollum de ver de qual que é. Ele parte numa caçada que não tem tanto tempo assim, apenas 17 anos. Partiu numa caçada atrás do Gollum. Isso não é informação secreta, porque ele já falou no capítulo Sombras do Passado, né? Ele falou que foi atrás do Gollum. Aqui a gente só tem um insight um pouquinho maior desse evento. O Gandalf, ele de fato decide partir atrás do Gollum. Toda a descrição do caminho que o Gandalf fez aqui é ele tentando justamente chegar a uma conclusão. Olha, é o anel ou não é o anel? Eu não quero que seja o anel. Como o Thales falou ali, o Saruman tá falando que não vai dar nada, que eu não devia estar de olho em nada e que o anel tá perdido. Mas o Gandalf, ele pensa assim, não, esse anel tá perdido, não vai dar em nada. Mas ele, no interior, né, ele sente um medo, né? Ele fica relutante. Ele tenta acreditar que o anel realmente tá perdido. E aí ele pensa uma outra vez que onde que poderia estar o anel, né? E ele pensa assim, pô, eu vou procurar o anel com quem o anel esteve. Então, quem foi a última pessoa que esteve com o anel? Que a gente se recorda? Isildur. Né? Então, ele corre, né? Ele, no seu pangaré, vai até Gondor, né? Pede autorização pro Denethor olhar os documentos, olhar toda a parte de escritura. Denethor, arrogante, ele é mal recebido, né? É mal recebido por Denethor. É mal recebido, porque o Denethor, pelo visto, né? É tão orgulhoso quanto o outro aqui. O fruto não cai muito longe da árvore, né? E ele é mal recebido quando pede permissão para Denethor olhar os documentos, e ele ainda quer pagar de mais inteligente, né, do que o próprio mago. Ele diz que se é verdade que você só está procurando registros dos tempos antigos e das origens da cidade, como diz, vá em frente. Pois para mim o que passou foi menos sombrio do que está por vir, e ele fala que ele sabe mais das tradições da cidade, às vezes, do que ele e o Saruman, que sabe de toda a história, né? E que o Gandalf não vai achar nada ali embaixo fora do conhecimento do Denethor ou do Saruman. Estava errado, porque nós sabemos que ele encontra esse manuscrito onde se diz que se o anel de ouro for reaquecido, a inscrição que está nele, que a gente comentou no início do capítulo, ela volta a ficar visível. Aí o Gandalf viu isso e já falou, opa, jackpot, beleza, tô saindo aqui. E na hora que ele tá saindo, toca o sininho, a boca pequena chega nele e diz, aqui, ó, sabe o Gollum? O Gollum tá ali naquele lugar lá. Aí ele, opa, vou atrás do Gollum. Na verdade, ele não foi atrás do Gollum, né? Ele mandou o Aragorn ir atrás do Gollum. Coitado. Bom, e eles encontram, né, depois de uma longa busca, né, pelo Gollum, o Aragorn encontra ele perto do pântano, né? Perto das margens dos pântanos mortos. É uma delícia ver a diferença de personalidade, né? O Aragorn já chega falando, não vou falar tudo de ruim que aconteceu aqui não, porque eu pisei no Portão Negro e vocês não. Ficam quietinhos aí. É bem humildão. E depois que ele encontra, né, o Gollum, ele descreve um pouco, né? Fala que ele tá coberto de musgo e tudo mais. E ele prende o Gollum, né? Amordaça ele, bota uma corda no pescoço dele e o leva pra Floresta das Trevas, né? Pra que os elfos cuidem dele, como eles haviam combinado, né? E ele diz que ele ficou extremamente feliz em se despedir daquela criatura, né? Ele não quer mais ver aquele bicho, porque ele fedia, ele tinha bafão. Melhor descrição. Eu não quero mais andar com ele, não. Aí você fica esperando um monte de coisa, ele fedia. Exatamente. Amiguinhos, usem desodorante. Bom, o Gandalf, aí ele já fala das coisas que são conhecimento, né, pra gente que leu. E ele só vai repassando um pouquinho do cativeiro do Gollum, porque o Aragorn deixa ele preso lá na Floresta das Trevas, enquanto o Gandalf corre pro condado de novo pra ver como que é, pra tentar avisar o Frodo, etc. E ele até sacaneia no conselho, né? Ele chega e fala assim, olha,
quando eu fiz o teste, só pra provar pra você, Boromir, que está incrédulo, fiz o teste com o Frodo e as palavras que eu li era essa. E aí fala Ashnaz, Batuca, etc, etc, etc. E a galera tudo sobe nas cadeiras, né? Fala, ai! Os elfos tapam os ouvidos de medo. Ashnaz Batuca, Ashnaz Batuca, Ashnaz Dracatuluk, Arbus Mushi. Mas aí o Gandalf ele causa estranheza porque ele chega e manda essa leitura na língua de Mordor dentro de Valfenda, coisa que nunca havia sido feita antes. O Elrond vira: e aí, ninguém nunca fez isso não, quem que você pensa que é ele? Eu sou o Gandalf e não vou pedir desculpas. Isso, foda-se. Foda-se. Logo em seguida desse negócio todo, ó, eles param, sentam e falam: gente, foi muito importante capturar o Gollum, ele ia fazer umas coisas muito ruins se estivesse solto. Aí o Legolas levanta a mãozinha lá no fundo: olha eu aqui, ó. Sabe aquele menino que você mandou a gente olhar? Só uma informação. Fugiu. Tá soltinho, tá? Menino desgraçado. Eu nem te conto. Menino desgraçado da peste. Foi pegar pipa em cima da árvore e não voltou mais. É a piada de Jesus. Qual que é a piada de Jesus? Tinha um menino que chamava Jesus. Aí ele pegou o chinelo do outro menino e jogou em cima da árvore. E aí o menino falou assim: não, agora você vai subir lá e buscar. Aí quando Jesus subiu em cima da árvore, passou uma procissão. E aí a procissão tava falando assim: e Jesus subiu ao céu. Aí o menino: e levou meu chinelo. É a pior piada da história. Ai, espetacular, velho. Eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido, velho. Da mesma maneira, Legolas sem chinelo fala pro pessoal, fala assim: olha, não foi por falta de vigilância, mas o bicho escapou. Talvez a gente tenha sido um pouco gentil demais, porque a gente levava ele pra passear. E aí o Glóin levanta putado assim: vocês, seus filhas da p... vocês me trataram pior do que esse bicho, velho. Vocês me colocaram no calabouço por 6 meses, cara. Como assim? Mas aí o Gandalf já logo corta as asinhas do Glóin e fala: menino, deixa essas coisas pra trás. Isso daí é evento passado, já foi perdoado. Se a gente fosse aqui discutir todas as rixas de anão e elfo da existência, porra. O Glóin levanta e faz uma reverência. Que aqui é claramente uma referência ao Hobbit, onde fazia referência pra tudo. Faz de novo, sem motivo nenhum, sem sentido algum. Muito boa. O Legolas explica o lance da soltura do Gollum, né? Porque ele meio que tava comunicando com o inimigo, com espiões do inimigo, etc. E aí vem uma hoste muito grande de orcs nesse dia que eles foram botar o Gollum pra fazer xixi e cocô na árvore. E aí, nisso ele desaparece. Né? Ele fala até que os guardas foram mortos ou capturados. Meio sinistro, né, velho? Os guardas do Gollum. O que será que aconteceu? Ninguém saberá. Pois é, né? Se fizesse o serviço direito, mas tudo bem. Chegamos agora em uma das últimas partes do conselho, que é a traição de Saruman. Gandalf vai contar o que aconteceu com Saruman nesse meio tempo. E o grande drama que atrasou ele. Uma belíssima novela mexicana. Irei até Saruman, disse eu. Então deve ir agora, pois perdi muito tempo procurando você. E os dias estão se acabando. Recomendou-me que o encontrasse antes do solstício de verão. E esse dia está chegando. Mesmo que você parta daqui, será difícil alcançá-lo antes que os 9 descubram a terra que procuram. Quanto a mim, voltarei imediatamente. E com isso montou no cavalo, e teria partido naquele instante. Espere um minuto! Vamos precisar de sua ajuda e da ajuda de todos os seres que possam cooperar. Envie mensagens a todos os animais e pássaros que são seus amigos.
Diga-lhes para trazerem notícias de tudo o que se relacione a este assunto de Saruman e Gandalf. Envie mensagens ao Orthanc. E partiu, como se os 9 estivessem a seu encalço. Não pude segui-lo naquele momento e daquele lugar. Já tinha cavalgado muito naquele dia e estava tão cansado quanto meu cavalo e precisava pensar nas coisas. Passei a noite em Bree e decidi que não tinha tempo para voltar até o condado. Nunca cometi um erro tão grande. Entretanto, escrevi uma mensagem para Frodo e confiei a meu amigo, o estalajadeiro, para enviá-la. Parti na manhã do dia seguinte e finalmente cheguei à moradia de Saruman. Fica no extremo sul de Isengard, no fim das Montanhas Sombrias, não distante do desfiladeiro de Rohan. Não foi construída por Saruman, mas pelos homens de Númenor há muito tempo. É muito alta e encerra muitos segredos. Mesmo assim, não parece ser um trabalho de construtores. Não se pode alcançá-la, a não ser passando pelo círculo de Isengard. E naquele círculo só há um portão. Uma noite, bem tarde, cheguei a este portão, semelhante a um grande arco na muralha de rochas. Estava fortemente guardado, mas os guardas estavam vigiando à minha espera e me disseram que Saruman me aguardava. Passei por baixo do arco e o portão se fechou silenciosamente atrás de mim. De repente senti medo, embora não conhecesse o motivo para isso. Então você veio, Gandalf? Disse-me ele em tom grave, mas em seus olhos parecia haver uma luz branca, como se um riso frio estivesse em seu coração. Sim, eu vim. Vim pedir a sua ajuda, Saruman o Branco. É mesmo? Gandalf, o cinzento. Ajuda? É raro se ouvir que Gandalf, o cinzento, pediu ajuda a alguém. Uma pessoa tão inteligente e sábia, vagando pelas terras e se intrometendo em todas as coisas, quer lhe digam respeito ou não. Mas, se não estou enganado, estão acontecendo coisas que irão requerer a união de todas as nossas forças. Pode ser. Mas esse pensamento lhe ocorreu tarde demais. Pergunto-me por quanto tempo escondeu de mim, o chefe do conselho, um assunto da maior importância. O que o traz aqui agora, vindo de seu ponto de espreita no condado? Os 9 avançaram de novo. Atravessaram um rio, assim me disse Radagast. Radagast, o castanho. Radagast, o domador de pássaros. Radagast, o simplório. Radagast, o tolo. Mas pelo menos teve a capacidade de desempenhar a função que lhe designei. Você veio e esse foi o propósito de minha mensagem. E aqui você permanecerá, Gandalf, o cinzento, para descansar das viagens. Pois sou Saruman, o sábio Saruman, o fazedor de anéis, Saruman de muitas cores. Olhei então e vi que as roupas que vestia, que tinham parecido brancas, não eram desta cor, mas de todas as cores. E se ele se mexia, mudavam de tonalidade e brilhavam, de modo que os olhos ficavam confusos. Eu gostava mais do branco. Branco. Serve para começar. O pano branco pode ser tingido. Pode-se escrever sobre a página em branco. A luz branca pode ser decomposta. E nesse caso deixa de ser branca. E aquele que quebra uma coisa para descobrir o que ela é, deixou o caminho da sabedoria. Oh, não precise falar comigo do modo como se dirige aos tolos que tem por amigos. Não o trouxe até aqui para receber instruções suas, mas para lhe dar uma escolha. Os dias antigos se foram. Os dias médios estão passando. Os dias mais jovens estão começando. A época dos elfos se acabou, mas nosso tempo está chegando. O mundo dos homens que devemos governar. Mas precisamos do poder. Poder para ordenar todas as coisas como queremos. Para o bem que apenas os sábios podem enxergar. E ouça bem, Gandalf, meu velho amigo e ajudante. Eu disse nós, pois poderá ser nós, se quiser se unir a mim. Um novo poder se levanta. Contra ele, as velhas alianças e políticas não nos ajudarão em nada. Não há mais esperança nos elfos ou na agonizante Númenor. Esta, então, é uma escolha diante de você.
diante de nós. Podemos nos unir a este poder. Seria uma sábia decisão, Gandalf. Existe esperança por esse caminho. A vitória dele se aproxima e haverá grandes recompensas para aqueles que o ajudarem. Enquanto o poder crescer, os que se mostrarem seus amigos também crescerão. E os sábios, como você e eu, poderão com paciência vir finalmente a governar seus rumos e a controlar. Podemos esperar nessa hora. Podemos guardar o que pensamos em nossos corações, talvez deplorando as maldades feitas incidentalmente, mas aprovando o propósito final e mais alto. Conhecimento, liderança, ordem, todas as coisas que até agora lutamos em vão para conseguir. Mais atrapalhados que ajudados por nossos amigos fracos e inúteis. Não precisaria haver e não haveria qualquer mudança em nossos propósitos, só em nossos meios. Saruman, já escutei discursos desse tipo antes, mas apenas das bocas dos emissários enviados de Mordor para enganar os ignorantes. Não posso crer que tenha me trazido de tão longe só para cansar meus ouvidos. Bem, veja que esse caminho sábio não funciona no seu caso. Ainda não? Não se uma maneira melhor puder ser criada? E por que não, Gandalf? Por que não? O Anel Governante? Se pudéssemos dominá-lo, então o poder passaria para nós. Foi por isso, na verdade, que o trouxe até aqui. Pois tenho muitos olhos trabalhando para mim. E acredito que você sabe agora onde esse objeto precioso está, não é verdade? Ou então porque os 9 querem saber sobre o condado. E qual é o interesse que você tem lá? Saruman, só uma mão de cada vez pode governar o anel. E você sabe disso muito bem. Então não se preocupe em dizer nós. Mas eu não o daria a você. Nunca. Não daria nem notícias dele. Agora que sei o que se passa na sua cabeça. Você foi chefe do conselho, mas desmascarou assim mesmo, finalmente. As opções são, ao que parece, submeter-me a Sauron ou a você. Não escolho nenhuma das duas. Não tem outras para oferecer? Sim. Não esperava que demonstrasse sabedoria, mesmo para sua própria vontade. Mas dei-lhe a chance de me ajudar por bem e de se poupar de muitos problemas e sofrimentos. A terceira opção é ficar aqui, até o fim. Até o fim? Até que me revele onde um anel pode ser encontrado. Posso procurar meios de persuadi-lo. Ou até que seja encontrado a sua revelia e o governante possa se voltar para questões mais leves. Encontrar, vamos dizer, uma recompensa adequada para a falta de colaboração e a insolência de Gandalf, o cinzento. Essa pode acabar não sendo uma das questões mais leves. E com essa maravilhosa voz de Saruman e de Radagast, nosso convidado especial, encerramos mais um capítulo de Tumba do Balin, que neste episódio em especial será dividido em 2 partes, meu caro ouvinte. Semana que vem nós continuaremos, por quê? Porque o Conselho de Elrond é muito grande. Se você não sabe ainda, ele é muito grande. Você já deve ter percebido se nos ouviu até aqui. Esperamos que continue ouvindo. Semana que vem continuaremos com o restinho do capítulo. Se você tem gostado, se você gosta do nosso trabalho, mande o seu feedback, diga o que tá bom, diga o que tá ruim, mande um elogio, mande uma crítica no tumbadobalim@gmail.com.br. Nós temos agora uma newsletter para você receber toda semaninha lá, ó. Capítulo novo, então você pode ir lá no site e se inscrever na pop-up que aparecer, ou no finalzinho do site. Isso aí, te mantendo, Tumba do Balin te mantendo... Cala a boca, Tumba do Balin te mantendo juntinho de nós. Não tá dando pra ouvir não, velho. Nos siga no Instagram e no Twitter, @Tumba do Balin. Mande pra vizinha, mande pra sua mãe, mande pra sua namorada, mande pro seu cachorro, nomeie seu cachorro Bilbo. É isso aí, vida que segue.
Vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos desse episódio. Começando com nosso convidado especial, Thales. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e no podcast aprisioná-los. Que isso? Não, cara. Aqui é a liberdade. A verdade é, o Thales está aqui, obrigado. A gente paga ele com pão de pedra. O Thales é a nossa Marina Joyce. Entendi. Justo. Vai essa! Cara, o Saruman perdeu a oportunidade de ensinar o nome de uma cor pra gente. Porque agora ele é o Saruman Furta-Cor. Por que Furta-Cor? Furta-Cor é uma cor cuja tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe. Olha lá, Saruman o Furta-Cor. Ficaria até, né? Mas... Eu tô maravilhado com a escolinha do professor Bali. Escolinha, não é, velho? Furta-Cor. Deliciosa essa cor. E o salário, ó. Por mim, eu posso dizer: Denethor e Boromir se merecem. Obrigado. É isso aí. Faz todo sentido biológico. Torres. Está nos anais do Tolkien uma história muito divertida sobre a prisão, o cativeiro dos anões lá nos salões do pai do Legolas, né, o Thranduil. Tem uma história que é muito legal que o Glóin conta aí no conselho e não apareceu, né? Que o Glóin chegou a quebrar uma janela de vidro lá nos salões do Thranduil. Os elfos pegaram ele e começou a dar porrada. Aí o Legolas chegou no Glóin e falou assim: você é um ingrato, você é um puto, porque a gente deu pão pra você, aí como que você agradece? Você pega pedra e quebra nossa janela. Aí o Glóin fala assim: é pedra? Não foi pedra não, senhor, foi o pão que vocês me deram, seus filhos da... Quebrei essa janela aí. Seus otários, seus palhaços. Vocês não dão essa merda desse pão duro. Or we may or might never